Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Sejam muito bem-vindos, ao Nossa Dica aí com a nossa doutora Fernanda Mascaro, que toda semana está falando algo para mim, para você, de muita utilidade, Eu conheço pessoas, quero até agradecer, muitas pessoas mandando pergunta, e se você também tem alguma pergunta, manda para a Central, manda para o programa Convívio, para a doutora Fernanda, que nós vamos estar, e se me encontrar na rua também pode parar, como a turma me para, Pode mandar para a gente que a gente vai estar aqui respondendo para você tudo dentro do possível, Porque hoje nós vamos falar sobre o aumento da aposentadoria acima do salário mínimo e o novo teto de contribuição do INSS. Doutora, boa tarde. Falar em aumento, o brilho do olho aparece. Mas não aparece muito a hora que eu falar o quanto foi o reajuste, hein? Aí ela já desanima a gente. Não tem como. Mas aqui foi muito desanimador. E ainda que falou que ia cuidar dos mais necessitados, hein? Não vamos falar sobre política, mas dá dó, Numa situação dessa, para quem é aposentado, Como que vai comprar picanha? Como que vai comprar picanha? E sem falar que nós brincamos nas gravações, Luca? Que até o café tá ficando o preço da picanha, Se bobear, não dá para tomar café mais. Mas toma de manhã um bom cafezinho, que acho que é melhor, Infelizmente, é verdade. Eu sou aposentada, a hora que eu fui ver o meu aumento. Ô, doutora! Não sou eu. Ô, doutora, que é isso? É humilhante isso. Como que nós vamos conseguir, E cada vez que você vai no mercado, infelizmente as coisas estão mais caras e o seu salário não acompanha. É muito difícil isso. Sair muitas vezes para fora tá complicado. Aí você pensa assim, nossa, gastei 200, ai, dá para mim comprar algumas coisas no mercado com isso daí, Então, por isso que nós vamos falar sobre aumento, gente. E belo aumento, Doutora, vamos começar aí, Qual é a principal mudança do teto da contribuição do INSS? Então, com a nova legislação que prevê esse reajuste todo ano, o novo teto de contribuição do INSS foi ajustado para refletir o aumento do salário mínimo e as outras variações econômicas, tá? Então, significa que os trabalhadores poderão contribuir com valores mais altos. Para quê? Para garantir benefícios de aposentadoria maiores no futuro. O teto de contribuição do INSS para 2025 agora é de R$ 8.157,41. Esse valor é usado como base para calcular o desconto previdenciário e também define o valor máximo dos benefícios pagos pelo INSS. Então, ninguém que recebe aposentadoria no INSS vai ganhar mais que R$ 8.157,41. Ninguém? Ninguém. Pelo INSS, não estamos falando de servidores públicos, tá? Existem duas classes. O regime geral da Previdência Social, que é o dos trabalhadores privados, e os servidores públicos. Que nem, por exemplo, uma Polícia Federal. Então, são servidores públicos. Aí é outro teto que eles têm. Tá, então quem... Mas pelo INSS, que são trabalhadores particulares, ninguém recebe mais que R$ 8.157,41. É? Quem será beneficiado por esse aumento na aposentadoria? Os benefícios que contribuem acima do salário mínimo, porque numa outra entrevista nós falamos dos valores de contribuições para quem quer garantir o salário mínimo, que foi para 1.518. Então, se você quer ganhar mais que 1.518 na sua aposentadoria futura, tem que pagar mais. Você tem que usar como base esse novo teto de contribuição do INSS para fazer o quê? O que nós já falamos em algumas entrevistas aqui, o seu planejamento previdenciário, para você planejar a sua aposentadoria futura, o quanto você quer ter de aposentadoria para garantir o seu padrão de vida, tentar, garantir o seu padrão de vida dentro daquilo que é o teto máximo que o INSS pode te dar.
Se você quer mais que isso, aí precisa buscar previdência privada, fundos de investimentos, porque o INSS é nisso daí. Então, você vai calcular o quanto você vai obter de aposentadoria pelo INSS com base nesse teto divulgado ano a ano pelo INSS. E como nós estamos sempre para a rua aí, né? A Lúcia Felipe tem uma perguntinha para a doutora. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber para quanto foi o aumento para quem ganha mais que o salário mínimo. E aí, doutora? Assim, nesse novo teto impacta os trabalhadores por quê? Porque aqueles que ganham mais que 1.518 por mês, e até esse limite desses 8 mil que eu falei, é o percentual que a empresa vai descontar do seu salário para fins de garantir a sua aposentadoria no futuro. Então, se você ganha 9 mil reais, o limite de desconto que vai vir do seu salário é nesse 8.157,41 centavos. Você tem que fazer os cálculos. A empresa, o RH, vai sempre calcular baseado nessas normas que o INSS publica todo ano desse teto. Então, se você ganha 2 mil reais, por exemplo, para facilitar a conta, se você é um contribuinte autônomo, você tem que contribuir 20% sobre esses 2 mil. Então, quanto que é 20% de 2 mil? É 400 reais, tá? Então, agora, quem é trabalhador seletista vai ter a cota patronal e vai ter uma parte que é descontada do salário desse funcionário. Então, esse teto vai fazer toda a relação com o quanto que vai ser descontado do seu salário. Então, se você quer ter a chance de ter uma aposentadoria maior, tem que usar esse novo parâmetro que o INSS publicou agora para fazer os cálculos e o planejamento da sua aposentadoria futura, tá? Que você vai planejando diante dessas inflações que o governo aplica para fins de dar esses reajustes para você garantir a sua aposentadoria. E para você ter como base o quanto vai ter de desconto, ou do seu salário, ou quanto você, autônomo, tem que contribuir na base de 20% para o INSS para garantir um benefício. Então, se eu quero um benefício de 4 mil, então eu tenho que contribuir 800 reais, tá? Então, você tem que sempre fazer essa conta limitado a R$ 8.157,41 para esse ano. Nossa, respondido? Agora, a Gabriela também tem uma pergunta. Vamos conferir? Boa tarde, doutora. Para mim me aposentar com mais um salário mínimo, quanto que eu teria que estar pagando? Então, dentro desse parâmetro, desse novo teto dos 8.157,41 que o governo publicou, você como contribuinte nos 20%, você vai estar fazendo esse cálculo daquilo que você quer. Se você quer uma aposentadoria de 4 mil, vai pagar 800. Se você quer uma aposentadoria de 2 mil, vai pagar 200. E vai fazer uma projeção. E se você quer uma aposentadoria no teto máximo? Quanto então, vai pagar por mês, mais ou menos? 20% desses 8 mil. Vai dar uns 800 reais? Dá mais. Dá mais. Porque 4 mil reais dá 800. Vai dar mais ou menos 1.600 por mês. Por mês. Por mês. É um valor considerável, mas assim você vai garantir essa renda alta no futuro. Por isso que muitas vezes quando nós fazemos planejamentos com os clientes, a gente considera muito a faixa etária desse trabalhador, o quanto ele já tem de contribuição do passado e o quanto ele pode contribuir até a idade que ele vai ter essa aposentadoria. É no planejamento que a gente faz todas essas considerações, para colocar um valor médio de contribuição que ele tenha um investimento justo, porque senão ele paga muito agora, mas lá atrás pagou sempre muito pouco, tudo isso vai entrar na média, e aí não vai aumentar muito mais. Então a gente sempre faz esse planejamento considerando o passado, o futuro e o presente, para calcular e fazer nesse planejamento, dando a perspectiva quando ele vai atingir, por exemplo, uma idade mínima para aposentadoria,
quando que ele vai atingir o tempo total para essa aposentadoria, para fazer esses cálculos entre 20% do autônomo, ou se ele trabalha registrado, o quanto, com base naquele salário, com os valores médios de dissídio, quanto que vai ser essas contribuições médias mensais, para ver se ele quer aumentar isso e fazer aportes na Previdência, lá no INSS, ou fazer aportes numa Previdência privada, para ter uma renda complementar. Agora, para quem já está aposentado, que aí foi o choro da Solange, que a gente entende porque chorou, o governo deu o reajuste de somente 4,77%. Foi mesmo, aumentou aí. Esse reajuste entrou em vigor agora a partir de janeiro de 2025. Que recebeu agora em Ele fevereiro. foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, divulgado pelo IBGE, né? O INPC, ele mede a inflação para as famílias com renda de até 5 salários mínimos. Olha, todos que eu falo isso, falam assim, não mediu a minha. Não é? É muito pouco. Como você falou assim, que vai no supermercado, quanto está gastando até mesmo com o café. Mas ele pega com base em todos os produtos. E não só aqueles... Os mais baratos. Entra tudo, né? Entra tudo. Aqueles que tiveram os maiores reajustes e os menores reajustes. Vai na média de tudo. E eu posso estar consultando esse reajuste aí? É uma coisa para economista. É difícil a gente, leigo, fazer esta Não vai adiantar medição. nada. Não vai adiantar nada. É que nós, dentro de casa, muitas vezes, a gente pega como parâmetro os produtos mais consumidos, né? E nas reportagens que a gente vê, esses produtos de maior consumo foram os que mais tiveram a inflação maior. Só que também foi todos os produtos quando faz esse índice. O índice não é só utilizando os produtos mais consumidos, entra tudo no bolo, né? Então, por isso que acaba colocando essa inflação tão baixa e as pessoas ficam indignadas, porque falam, na minha casa não foi só 4%, não. Na minha também eu acho que não foi. Não foi mesmo. Para terminar, doutora, como que ficará a aposentadoria? Não é essa não que eu quero fazer. Quais são as previsões para o impacto econômico dessas mudanças? Então, ai. Assim, vamos pensar. Teve um reajuste pequeno, mas teve. O que a economia espera disso? O maior consumo das pessoas. Mas como? É o que os economistas falam, Solange, que esses reajustes vêm para estimular a economia, porque os aposentados tendo melhores rendimentos, eles acabarão consumindo mais. Isso é o economista de hoje que está fazendo a avaliação lá hoje, né? Porque para aumentar R$100, 150, o que você vai melhorar com isso? Mas essa expectativa e essas previsões sobre o impacto, que você vai conseguir consumir mais. A gente não tem visto muito isso na realidade, né? Vendo as pessoas enxugando mais o orçamento, se quiser consumir mais. Olha, a gente, se for ver o que a gente está conversando aqui, a gente ficaria aqui uns 30 minutos. Pena que a gente gosta de fazer num determinado tempo, que dá para você também assistir pelo Instagram, né? O Instagram não é mais do que determinados minutos, né? Porque se for ver, dá aqui um assunto para um dia inteiro. Um assunto aqui para o dia inteiro, porque realmente é um absurdo tudo isso que está acontecendo. Doutora, para terminar. Assim, olha, eu recebi um comentário que até ele poderia ter gravado como pergunta, né? Ele falou assim, é justo eu paguei tanto a vida toda, receber esse percentual tão pequenininho, e quem pagou pouquinho, que foi o salário mínimo, teve reajuste maior, né? Então, assim, é de se pensar, ter essa aplicação de reajustes tão diferenciados para tantos trabalhadores, porque a maioria paga acima do mínimo. E aí acaba todo mundo só se aposentando com o salário mínimo. Fica a dica, né?
Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, advogada.